Olá, você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo e as reportagens da nossa equipe de jornalismo. A Organização Mundial da Saúde afirmou que as vacinas disponíveis e aprovadas são, ao que tudo indica, eficazes contra todas as variantes da Covid-19. Apesar disso, a entidade pediu pela continuidade de ações prudentes contra a doença, que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, ainda não permite a retomada das viagens internacionais de maneira segura. Most of us are still susceptible to the virus. A maioria de nós ainda está suscetível ao vírus e não foi vacinado. Agora, diante de uma ameaça contínua e novas incertezas, precisamos continuar a exercitar a cautela e repensar ou evitar viagens internacionais. Vacinas podem ser uma luz no fim do túnel, mas não podemos ser cegados por ela. But we cannot be blinded by that light. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, na região da Europa da entidade, que inclui países da Ásia Central, o número de novos casos caiu 60% em um mês e passou de mais de 1.700.000 em meados de abril para 685 mil. Kluge insistiu que o continente está na direção certa, mas o aumento da mobilidade nas interações físicas e das reuniões pode levar ao aumento da transmissão na Europa. As mulheres grávidas que já tomaram a vacina da AstraZeneca devem tomar a segunda dose do mesmo imunizante, mas para isso precisam esperar o fim da gestação. O Ministério da Saúde afirmou que as gestantes e mães que acabaram de dar luz, incluindo as sem fatores de risco, que tomaram a primeira dose da vacina Covid-19 da AstraZeneca, devem completar o esquema vacinal com o mesmo imunizante. Mas para isso, é preciso que aguardem o fim da gestação e do período puerpério, de até 45 dias após o parto. De acordo com o Ministério, até 10 de maio, mais de 15 mil grávidas foram vacinadas com o imunizante da AstraZeneca no Brasil. A determinação vale até que sejam concluídas as análises de um caso raro, de morte de uma gestante de 35 anos por acidente vascular cerebral hemorrágico, que pode ter ligação com o uso da vacina AstraZeneca. O óbito segue em investigação e ainda não está comprovado que a vacina tenha causado a complicação na gestante. Quando as onças atacam novilhos na Colômbia, alguns fazendeiros costumam responder com a espingarda. Mas um pecuarista se apegou ao maior felino das Américas e não se importa em perder algumas cabeças de gado para conservar a espécie. Um criador de gado amigo das onças. Proprietários de rebanhos normalmente atiram em predadores para cuidar de seus animais, mas Jorge Barragan, dono de milhares de cabeças de bois na Colômbia, passou a gostar do maior felino das Américas. Há quase uma década ele parou de expandir sua pecuária e passou a cuidar do habitat do animal no departamento de Casanare, no leste do país. Uma cultura de matar sempre o felino foi criada para resolver o problema, mas não, agora o que fazemos é bem o contrário. A onça, como já disse antes, vale mais viva do que morta. Essa é a ideia se você quer ver isso como um investimento econômico em longo prazo no turismo. A propriedade dele tem o nome de La Aurora e compreende 15 mil hectares. O local fica em uma área quase virgem no município de Hato Corozal. A travessia de caminhão da savana leva mais de 2 horas e capivaras, veados e jacarés podem ser vistos descansando pacificamente em lagoas naturais. Dezenas de onças cruzam sua fazenda e há ataques frequentes aos rebanhos. Cada cabeça de gado representa cerca de $300. A perda é parcialmente compensada pelo turismo, embora a atividade tenha diminuído com a pandemia de Covid-19. Estamos perdendo mais ou menos 100 animais por ano, é o que mostram os estudos que fizemos, mas compensamos essas perdas com o turismo. Digamos que não compensamos as perdas totalmente, mas amortecemos um pouco. A luta de Barragan nasceu em 2009, quando viu a fotografia de uma onça presa em uma armadilha. Agora ele verifica periodicamente uma dúzia de câmeras colocadas em pontos da selva de La Aurora. Depois de 12 anos de monitoramento, o agricultor chega até a dar nomes e reconhece os felinos pelas manchas, que são como impressões digitais. Para reduzir a convivência com os felinos, Barragan instalou cercas eletrificadas para cuidar do gado jovem e introduziu raças mais fortes que defendem o resto do rebanho. O fazendeiro também aconselha a não desmatar ou caçar animais selvagens, ou seja, presas em potencial para onças.
Nem todos nós temos essa veia de conservação. Ter um felino perto de um rebanho sempre produz um certo medo porque afeta a sua produção. Mas o que vivenciamos aqui é que podemos viver com a onça, podemos viver com os grandes felinos. Os pesquisadores reconhecem que La Aurora é um modelo para diminuir o conflito entre humanos e predadores. É um exemplo incrível porque já existe há mais de 10 anos. Ao longo de todo esse tempo, foi possível identificar e registrar 54 onças. 54 indivíduos de jaguares. A Fundação Pantera estima que existam cerca de 15 mil onças pintadas na Colômbia e cerca de 170 mil nas Américas. A espécie chegou a se espalhar pelo continente desde o sul dos Estados Unidos até o norte da Argentina. Um simpático cãozinho é o mais novo colaborador de um centro de atendimento de saúde mental na cidade de Guararema, na Grande São Paulo. O nome dele é Assis, que é a abreviação de assistente. No crachá está escrito, nome Assis, cargo assistente técnico. A identificação é simbólica, mas já dá a ideia da importância que o cãozinho tem. O animal é considerado o mais novo funcionário do CAPS, o Centro de Apoio Psicossocial da cidade de Guararema, na Grande São Paulo. O local é especializado em saúde mental e a ideia de contratar o animal foi dessa psicóloga. Eu sempre particularmente gostei muito de animais, né? E sempre pesquisei a respeito de um animal no ambiente de trabalho, as terapias assistidas que eles poderiam participar. E aí com isso a gente apresentou a ideia para a equipe adorou e aí desde então a gente começou a saga pela busca, né, de um animal que seja compatível com a característica do serviço, que seja fácil da socialização dele aqui e aí a gente achou o Assis. O olhar meigo, carente do Assis conquistou os colegas de trabalho. Querido por todos, o Assis circula à vontade pelo local, brinca com os funcionários e até participa de reuniões. A Jéssica diz que o Assis contribui bastante para melhorar o ambiente de trabalho. Muitas vezes o ambiente, os atendimentos são muito difíceis e ele vem para trazer essa simplicidade, essa calmaria, né? Essa mudança às vezes de foco de um serviço de saúde que a gente trabalha muito com a questão psicossocial, então ele vem para agregar nesse ramo também. E ele ajuda muito, né, no ambiente, no clima organizacional que a gente tem aqui. Ele participa das reuniões, ele é bem utilizado aqui e está sendo muito bom. Mas a vida do Assis nem sempre foi fácil. Tudo começou nessa ONG, que cuida de animais abandonados. O lugar é uma espécie de orfanato de cães e gatos que esperam por um lar. O Assis, que na época chamava Ursão, chegou a ser adotado por uma família, mas pouco tempo depois foi devolvido para a ONG. A mulher que havia levado o cãozinho para casa alegou que não se adaptou ao animal e por isso não o queria mais. E essa rejeição revoltou os funcionários da ONG, que fizeram essa postagem em uma rede social. Estamos incrédulos com a devolução do nosso ursinho apenas um mês depois. O adotante afirmou que queria uma fêmea no lugar do macho. Enfim, esse peludinho está de volta conosco e prontíssimo para encontrar um novo lar que cuide de verdade dele, dê amor e carinho que ele merece. Nós, eu acho que todos que gostamos, amamos os animais, nós desejamos que eles sigam a vida deles para um lar de amor, como se fosse um novo membro da família. E família é para sempre, não é para devolver como uma mercadoria. E foi assim que a história chegou ao conhecimento da Jéssica, que resolveu levar o Assis para trabalhar no CAPS. E o Assis é bastante dócil, ele faz amizade rápido com as pessoas. Mas a função dele aqui não é só ser um simples mascote. O CAPS realiza cerca de 550 atendimentos por mês. E o cãozinho tem sido importante para pessoas como o Denis. Ele faz tratamento há 5 anos no CAPS de Guararema e diz que a chegada do Assis tem ajudado muito no seu desenvolvimento. Ele é divertido, ele anima a gente, eu passeio com ele bastante também. Ele é um recurso terapêutico muito importante para o serviço, para trabalhar o vínculo do paciente com o serviço, a afetividade, o senso de responsabilidade, o cuidado que esse paciente tem que ter com esse animal, né? Então, ele é uma ferramenta fundamental, não é só um mascote, ele faz parte do processo terapêutico. A história do Assis só confirma aquela velha e conhecida frase: o cão é o melhor amigo do homem, mesmo que algumas vezes o homem
não seja o melhor amigo do cão. Ele não precisa falar. Nos olhos dele, eu acho que já diz tudo. Ele é o grande amigo do homem. Depois do intervalo, a gente fala da corrida por atestados por causa da vacinação de pessoas com comorbidades. Voltamos já. Os baixos estoques na Fundação ProSangue podem levar ao cancelamento de cirurgias. Os tipos de sangue O positivo e O negativo são os mais escassos, com abastecimento para menos de um dia. A Fundação ProSangue, vinculada à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, precisa urgentemente de doadores. Com a pandemia e a queda de temperatura, o comparecimento aos postos de coleta diminuiu, prejudicando o abastecimento. A situação é bem preocupante, uma vez que a instituição opera com apenas 34% da quantidade de estoque necessária para abastecer mais de 100 instituições de saúde da rede pública, como o Hospital das Clínicas e o INCOR. Os tipos O negativo e O positivo estão em situação emergencial e os do tipo A e B também têm estoque preocupante. Os doadores podem fazer o agendamento online da sua doação pelo site da ProSangue. Para doar, a pessoa deve estar em boas condições de saúde e alimentada, ter entre 16 e 69 anos e pesar mais de 50 quilos. A vacinação de pessoas com comorbidades tem causado uma corrida por atestados médicos no país. Para furar a fila, algumas pessoas têm recorrido a laudos falsos que atestam problemas de saúde. Várias cidades brasileiras investigam esse tipo de fraude, mas especialistas fazem um alerta. Quem apresentar atestado falso e for flagrado responderá pelos crimes de falsidade ideológica e falsificação de documentos. Uma das suspeitas de fraude foi registrada na cidade de Marília, no interior de São Paulo. Os profissionais da saúde perceberam que algumas pessoas apresentavam receitas de parentes para tentar se vacinar. Em outros casos, os laudos médicos estavam rasurados ou mesmo falsificados. Nós tivemos desde rasura até inclusão de algumas patologias em atestados médicos, né? E como foram descritos com caneta diferente e em locais inapropriados, né? Como nós já trabalhamos na saúde há vários anos, então nós temos já uma percepção dos locais corretos aonde deve estar descrito a patologia e a letra, né, do profissional que deve ser contínua, com a mesma caneta, né? Não pode ter rasura e nós observamos isso em algumas situações. Denúncias parecidas foram registradas nos estados do Amapá, Paraíba e Rio de Janeiro. A repetição dessas ocorrências levantou a suspeita das autoridades sobre a existência de um esquema para furar a fila da vacinação. O Plano Nacional de Imunização classificou como grupo de risco aquelas pessoas que têm algum tipo de doença e por isso precisam receber a vacina o mais rápido possível. Fazem parte dessa lista pacientes com diabetes, hipertensão, problemas cardíacos e obesidade mórbida, entre outros. No total, são mais de 17 milhões de brasileiros. E quem fura a fila coloca a vida dessas pessoas em risco. A partir do momento que nós deixamos de seguir esse plano de imunização do Estado, nós também ficamos à mercê de ter falta de vacina. Então, eu tenho que seguir o protocolo de forma correta e assim garantir a vacina para aqueles pacientes com comorbidades graves. Em São Paulo, para evitar as fraudes, a Secretaria de Saúde do Estado determinou que os postos de vacinação façam uma checagem rigorosa na documentação apresentada pelos pacientes. Até o registro dos médicos será verificado. Apenas profissionais que estão na ativa podem assinar os laudos. Esse advogado alerta que quem tentar aplicar o golpe e for descoberto pode ser preso em flagrante e responder pelos crimes de falsidade ideológica e adulteração de documentos, entre outros. A pessoa que vai lá e faz um pedido para o médico e o médico concorda com isso, ambos participam desse crime. Ou seja, quem pediu o atestado e o médico concordou com isso, a pessoa que pediu cometeu um crime de falsidade ideológica ali, criando uma falsa existência de uma comorbidade inexistente, e o médico atestou isso indevidamente no papel.
E ali, se a pessoa foi até um posto de vacinação e fez uso desse documento, isso ainda é um outro crime, que é o uso de documento falso. A somatória de todos esses fatores podem gerar uma penalidade até consideravelmente alta. As penas para esses crimes podem variar de 1 até 5 anos de prisão, dependendo das circunstâncias. Não adianta a gente criticar o sistema político, não adianta a gente criticar o sistema nacional, quando a gente faz isso nas pequenas coisas. A gente tem os nossos momentos. Vai chegar o momento que a gente vai ter acesso à vacina conforme a nossa faixa etária, conforme as nossas necessidades. Ultrapassar isso e passar na frente daquele que realmente precisa é talvez matar aquele que precisa. O desapego e a economia circular ganharam espaço durante a pandemia. Brechós e vendas de usados na internet aumentaram. O reaproveitamento de roupas e vários outros itens é uma alternativa para um consumo mais sustentável e consciente. Roupas dos anos 1980, 1990, que já foram usadas e aguardam um novo dono. Nesse brechó de moda vintage, a gente percebe que tudo pode ser reaproveitado, independente do tempo. Nada sai de moda. Esses novos jovens já vêm assim com um novo conceito, né, vamos dizer assim, né, de busca pelo antigo e dando valor também no produto. Cliente assídua de brechós, a Márcia também é fornecedora. Além de garimpar peças de excelente qualidade, ela conta que a economia que faz vale muito a pena. Há bastante tempo eu compro e gosto muito. Precisa ter paciência, né, para garimpar, e você acha muita coisa boa mesmo. E economiza? Bastante, bastante, porque a gente acha roupas de marca em preço bem acessível. Na pandemia, muitas pessoas começaram a praticar o desapego, fazer o que se chama de economia circular. E o mercado, que já tinha adeptos, ganhou novos consumidores, interessados em artigos de segunda mão. As pessoas colocaram o brechó na vida delas, assim, justamente porque, né, a roupa vai ter vários ciclos. Então você vende, a outra pessoa compra, aí depois ela vende de novo aquela peça. Então, é mais sustentável, né? É muito mais sustentável porque já existe, já foi feita. Esse brechó aqui em São Paulo tem até fila de espera de mais de 2.000 pessoas querendo desapegar. É que nessa pandemia muita gente teve tempo de sobra, né? Para separar aquela roupa que estava lá encostada, sem uso, mas que pode ir para o guarda-roupa de outra pessoa. Só que as vendas durante a pandemia aumentaram 30%. As pessoas foram obrigadas a desapegar, porque estavam em casa, não tinham o que fazer, foram arrumar o guarda-roupa e descobriram que ela mesma poderia vender também pela internet. Então, as pessoas vendiam muito pela internet. Quando a gente reabriu aqui, foi 13 de junho, então a gente aumentou muito a procura para vender. Muita gente apertada, né? Precisando de dinheiro por causa da pandemia, porque perdeu o emprego. As plataformas digitais também facilitaram a venda e a troca do que não serve mais para alguns, mas podem servir para outros. Um dos maiores sites de vendas de usados na internet adotou o conceito para apegar, desapegar e se reinventar. E em apenas um ano, o volume de vendas de seminovos aumentou 26%. E o brasileiro ele vem se reinventando bastante agora durante a pandemia, Débora. Desapego é entender o que de fato ele não precisa mais e dentro desse conceito de economia circular poder se dispor daquele bem e, na outra ponta, pessoas que buscam esses mesmos itens usados, mas ainda em bom estado de conservação e que possa ter alguma serventia para eles. Desapego, sustentabilidade e economia circular. 3 palavras que, pelo jeito, não vão sair de moda. A pandemia foi um grande catalisador para que o desapego viesse, de fato, a integrar a vida das pessoas, né? O fato das pessoas ficarem muito mais tempo dentro de casa permitiu a elas que entendessem que muito daquilo ali ela poderia desapegar e também que eles tinham demandas dentro de casa que poderia ser suprido por produtos usados ainda em bom estado de conservação. E o fato de você fazer circular usado, você diminui bastante a demanda por um novo, que aí tem toda uma cadeia produtiva e que, em boa parte disso, pode impactar o meio ambiente. Então, quando você circula usado,
você muito protege o ambiente. Essa edição fica por aqui. Você pode rever essa edição e as nossas reportagens no YouTube. Obrigado pela companhia. Tchau!